Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos iniciar a nossa última semana de aula teórica, né? Então, nós vamos à primeira aula da semana 6, seguindo, né? Falando do tópico 4, que é o assunto abordado, são os transistores MOSFETs. Hoje nós vamos falar sobre amplificadores CMOS de estágio simples e vamos iniciar com o amplificador fonte comum e a gente já vai falar também do amplificador fonte comum com fonte degenerada, tá? Então vamos lá. Antes de entrar no assunto, né, propriamente dito, vamos só recapitular que nas últimas aulas, o que a gente viu, né? A gente falou sobre conceitos básicos, transistores MOSFETs, falou sobre a curva característica e ver como esse dispositivo funciona, de onde vêm essas curvas, né? Falamos sobre transcondutância e a gente falou do modelo de grandes sinais, né? A gente já havia feito tudo bonitinho. E também falou de operação em pequenos sinais e viu o modelo de pequenos sinais. Então, o modelo de pequenos sinais do transistor MOSFET está aqui, né, para vocês. Então, a gente já falou sobre ele, já viu direitinho. Então, a gente tem aqui o gate, que faltou, né, a porta, a fonte e dreno. Entre gate e source, a gente tem a tensão V1 ou VGS, se vocês preferirem. Aqui a nossa fonte de corrente controlada por tensão, né, dada por GMV1, e aqui a resistência intrínseca do transistor, que é gerada devido ao efeito de modulação de canal, o nosso R0, certo? Passos para análise, né, desse circuito, a gente fez alguns exercícios, então a gente calcula condições de bias, primeiramente, a gente fez exercícios mais nesse sentido, e depois, se você quer os parâmetros de pequenos sinais, desenhar um modelo de pequenos sinais e buscar esses parâmetros. Se são topologias convencionais, topologias que você já identifica, já conhecem, né? Bem essa topologia, nem a necessidade de desenhar o modelo de pequenos sinais. Você diretamente encontra os parâmetros de pequenos sinais, tá? E com os parâmetros de pequenos sinais você encontra ganho, né? Tem impedância de entrada, saída, etc. Nós falamos no final da última aula sobre os transistores PMOSFETs, né? Então, o que muda é que a gente, ao invés de ele trabalhar com uma tensão de limiar positiva, a tensão de limiar dele é negativa, então a gente tem que aplicar na porta uma tensão menor, né? Seria uma tensão negativa menor que a tensão de limiar. Então, muda nesse sentido, tá? Ao invés de operar com elétrons, ele opera com lacunas, a gente tem um substrato do tipo N ao invés do substrato do tipo P, ok? A gente já havia falado também, já usado, né, as figuras do slide do tópico 4, visto que a gente tem dois tipos de transistores. Então, a gente tem o transistor NMOS, né? Esse aqui é o NMOS. E nós temos o PMOS. O NMOS é fabricado em substrato de silício, né? Vou falar silício dopado do tipo P. E canal, né? Fonte e dreno, e o canal é formado por elétrons. Então, fonte e dreno altamente dopada, né? De maneira degenerada, com um excesso aqui, a gente tem com um elemento, né? Que nos dá excesso de elétrons. E no caso do PMOS, ele é fabricado em substrato tipo N, com regiões de fonte e dreno dopadas do tipo P+, tá? E o canal é um canal de lacunas. Bom, já havia dito para vocês que esse tipo de dispositivo não é fabricado. Tem uma lâmina aqui que fabrica o dispositivo tipo N+, e uma lâmina que fabrica o dispositivo P+. Não. Existe uma integração aí. Então, numa lâmina, por exemplo, do tipo P, a gente consegue fabricar o dispositivo NMOS e faz uma região bem difundida aqui, né, com uma difusão profunda do tipo N e fabrica aí fabrica o dispositivo PMOS. Então, essa escala, essa integração de dois, né, transistores ou mais, né, na verdade muito mais, em uma mesma lâmina e com um N e um P é a tecnologia CMOS, tá? Então, tecnologia CMOS é conseguir fazer esse tipo de integração, tá, pessoal? Bom, nessa aula ainda, tem alguns exemplozinhos, antes da gente começar a falar dos amplificadores, né?
uns exemplozinhos de atividade, de exercíciozinho para vocês treinarem, identificar a região de operação do transistor. Tá? Então, aqui a gente tem o quê? A representação de um transistor NMOS, né? A setinha aqui, ó, saindo, né? Então, a corrente está nesse sentido. E aqui a de um PMOS, né? A corrente vem no sentido aqui contrário. Bom, o que, que é dado? É dado que o VT, a tensão de limiar do N é de meio, de 0,5, a tensão de limiar do P é de menos 0,6. E aí, aqui nós temos um exercíciozinho, onde está dado aqui o dispositivo, da forma, né, que está essa seta, a gente sabe que aqui é a fonte, dreno, e esse daqui é um dispositivo NMOS, né, porque a setinha está saindo. Eu fiz com cores diferentes para vocês identificarem que tipo de polarização a gente está vendo. Então, aqui, entre, né, a fonte e a porta, a gente tem o nosso VGS. Então, o VGS vai ser 0,8 menos o 0,1, a gente tem 0,7. Calculo o VDS primeiro. Primeira coisa, tem o 0,7. Meu 0,7 é maior que a tensão de limiar, que é 0,5. Então, meu dispositivo está on. Tá? Então, sempre verificar isso. Se ele estiver off, nem continua. Então, aqui está on. VDS. VDS menos o VS. VD menos VS. Então, VD menos VS. Então, tem o VDS de 0,8. Condição para que meu transistor esteja operando em região de saturação. VGS menos VT, calculei, deu 0,2. O meu VDS precisa ser maior ou igual que VGS menos VT, que essa tensão é chamada tensão de overdrive, tá? Então, e eu tenho a condição, porque o meu VDS é 0,8 e ele é maior que 0,2, então meu dispositivo está em saturação, ok? Seguindo, tem mais um aqui. A mesma coisa, o mesmo exercício. Aumentei aqui, ó, tensão lá na fonte, agora está em 0,2. Então, VGS, 0,8 menos 0,2, dá 0,6. VDS, vai dar 0,6. Só que meu VGS, aqui deu ON, né? Tá maior que 0,5, que é a tensão de limiar. VGS menos VT deu 0,1. 0,6 maior que 0,1, meu transistor está em saturação, tá? Uma coisa importante que é bom saber, e o Hazavi até fala nas aulas dele, a fonte sempre está num potencial menor que o dreno, tá? Então, por exemplo, é feito um desenho, que até ele usa isso na aula dele, e ele troca, né? Isso daqui, ele coloca 0,8 aqui e 0,2 aqui. Ele diz, quando acontece isso, você observa, tá? E o potencial menor é a fonte. Então, às vezes, a pessoa acaba cometendo equívoco e desenhando, fazendo a representação errada aí. E você vai na onda e usa os valores errados aí, tá? Vai dar tudo errado. Então, sempre a fonte está num potencial menor que o dreno. Então, o ponto que está com o potencial menor, tá? Entre fonte e dreno é a fonte, ok? Então, uma maneira de identificar a fonte quando também não tem nenhum tipo de representação. Às vezes a pessoa não coloca a seta. Então, o ponto de polarização menor é a fonte, ok? Entre fonte e dreno, lembrando. Bom, aí nós fizemos este, certo? Então, a gente segue aqui e tem agora um dispositivo PMOS, tá? Setinha entrando aqui. Bom, então, mesma coisa, a gente faz o VG menos VS para ter o VGS. Então, a gente faz 0,8 o 0 menos 0,8, tá? Vai dar menos 0,8. A minha tensão de limiar, se eu não me engano, lá era de menos 0,6. Então, aqui é maior, né? O menor que o menos 0,6. Então, o dispositivo está on. A gente calcula o VDS, tá? O nosso VDS vai dar o quê? Vai ser 0,1 menos 0,8, vai dar menos 0,7. A minha overdriver aqui vai ser menos o 0,8, né? Que eu calculei aqui, menos o menos 0,6, que é a tensão de limiar, vai dar menos 0,2. Então, eu tenho aqui, né, o meu VDS menor, tá? Que o meu VGS menos VT, que é a condição para eu ter um PMOS em saturação. Então, aqui também está em saturação, ok? Seguindo, temos aqui um outro exercício.
Então, nesse exercício, a mesma coisa. Então, faz o VG menos VS. Então, 0,1 menos 0,8, tem o menos 0,7. O VDS, 0,6 menos 0,8, tem o menos 0,2. A overdrive, VGS menos VT menos o 0,7, menos, aqui, ó, menos 0,6, que é a tensão de limiar, menos 0,1. E o nosso VDS é menor que VGS menos VT, certo? E isso vai colocar o nosso transistor em ponto de saturação, certo? Bom, terminada essa revisãozinha, né? A maneira de identificar em que ponto está operando o transistor. Então, uma verificação rápida, ver se ele está on, se ele está ligado primeiro, né? Para depois ver o ponto de operação. Vamos aí seguir agora para os amplificadores. Vamos lá. Bom, então vamos à parte 2, tá? De transistores MOSFETs, que agora a gente vai entrar em amplificadores e são chamados os amplificadores CMOS, tá? Quando a gente trabalha com aí os MOSFETs. Bom, nós vamos falar de amplificadores CMOS de estágio simples, tá? Aqui ele inicia, né, falando sobre transcondutância e ganho de amplificador. Então, lembrando que para a gente encontrar o ganho de amplificador, a gente zera, né, as fontes de corrente que são independentes. Então, a gente trabalha com modelo de pequenos sinais, ok? E, de forma geral, né, o ganho de tensão de um circuito linear, ele pode ser expresso dessa forma, e a gente vai ver sempre algo muito parecido com isso, né? Menos GM e a resistência que está relacionada aí à saída, aonde o GM, a entrada, né, é a variação, né, a corrente na saída dividida pela entrada, e isso para um Vout aí, levando em consideração, né, que a gente trabalhando com pequenos sinais, tá? Então, essa aí é a transcondutância de curto-circuito do amplificador, tá bem? Lembrando que a transcondutância, né, é uma medida da capacidade do circuito em converter uma tensão aplicada à entrada em uma corrente de saída. Bom, o mesmo conceito usado lá para bipolar, a gente vai usar aqui. Então, para a gente para a gente encontrar a impedância de entrada e saída, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar algumas condições para o circuito e inserir no circuito uma fonte teste, tá? Então, a gente vai estar sempre usando essa fonte teste, a gente entra com uma tensão e mede uma corrente para determinar, tá? A resistência de entrada ou saída do nosso amplificador. Primeira coisa que a gente tem que fazer é zerar as fontes independentes. Então, lembrando que para eu zerar uma fonte de tensão, eu entro com um curto-circuito no lugar, e para zerar uma fonte de corrente, a gente entra com o circuito aberto, tá? Para calcular a resistência de entrada, então a gente imagina o circuito numa caixinha e coloca, né, nas duas conexões aqui da entrada uma fonte teste, como eu disse, uma fonte de tensão, mede corrente. O valor de tensão dividido pela corrente medida é a minha resistência de entrada. Bom, e para a saída, o que a gente faz? A gente coloca a entrada em curto, ok? Então, curto-circuito aqui na entrada, e coloca entre os pontos, tá? De saída, aqui, a gente entra com a fonte teste e a mesma coisa. Aplica uma tensão e mede uma corrente. Essa tensão dividida pela corrente vai nos dar a nossa resistência de saída, ok? Bom, nos dois casos, impedância de entrada e de saída do circuito são medidas através da relação Vtest dividido por Itest de uma fonte de tensão de teste com todas as outras fontes independentes desligadas, ok? Então, sempre lembrar disso, tá? Então, é a mesma metodologia que foi usada para o transistor bipolar, a gente vai usar agora, tá? Também para fazer análise dos amplificadores CMOS. Bom, aqui também tem algumas outras observações, tá? A gente vai falando sobre isso ao longo do que for desenvolvendo. Então, vocês vão ficar craques. Como para quem assistiu as aulas direitinho, acredito que tenha ficado craque em fazer análise de modelo de pequenos sinais aí para os transistores bipolares. Aqui não vai ser nada difícil, tá?
Bom, as topologias básicas com transistor, a gente vai usar transistor em MOSFET, ok? Então, nós temos três, assim, eu digo, né? Na verdade, a gente vai acabar falando de 4, espero que dê tempo. Mas nós temos a fonte comum, porta comum, dreno comum e o cascode, tá? Então, a fonte comum, a gente tem a entrada da tensão pela porta, mede no dreno. Porta comum, entrada pela fonte, mede no dreno. Dreno comum, entrada pela porta, mede na fonte. E o cascode, tá? Onde a gente tem 2 transistores aí em série, ok? Bom, nós vamos começar falando, tá? Sobre o amplificador fonte comum. Então, no fonte comum, nós temos o quê? Lembrar, a entrada num fonte comum é dada na porta e a medida, né? A gente faz a medida da saída no dreno, ok? Vamos voltar, vamos às minhas anotações. Então, nós temos aqui a nossa fonte comum, tá? Aqui na nossa fonte comum, então tá desenhado todo o circuito bonitinho. Aqui. Só um minutinho, só mudar aqui. Circuito bonitinho aqui. E nós temos aqui uma entrada de sinal que é representada por um microfone. Então, isso daqui é a representação de microfone, vocês já cansaram de ver nas aulas também com o transistor bipolar, tá? Então, entrada pelo gate e a medida pelo drain, tá? Bom, primeira coisa, calcular o ganho de tensão. Então, vamos ao cálculo de ganho de tensão da nossa fonte comum. Primeira coisa a fazer, a gente já sabe, é desenhar o modelo de pequenos sinais. Então, nós temos aqui a entrada, né, a representação do microfone, desenhado por um veinho aqui. Aqui, porta, né, a porta aqui, a fonte. Então, a gente tem aqui seria a representação de um aberto, né, porque a gente tem um dielétrico. Nossa fonte controlada por tensão, GMV1, tá? Aqui, a nossa resistência, então a gente coloca, né, o que a gente faz? Zera as fontes de tensão, então aquela nossa fonte VDD tá no terra AC, então nós temos a resistência de dreno aqui aterrado, tá? Lembrando aqui, o Vin, nesse caso, o nosso Vin é igual ao V1, tá? Então, o Vin é igual a V1. Lembrando que o nosso ganho é dado por Vout dividido por Vin. Então, a gente quer deixar tudo em função de Vin, né? E sumir com esse V1 aí. Então, o nosso Vin, no caso, é igual a V1. O que a gente tem? A corrente que passa aqui, tá? É dada pelo quê? Vout dividido por RD, certo? Se a gente pega esse nozinho aqui, o nosso nó 1, o que nós temos? GM vem, certo? Então, a gente tem a corrente GM vem aqui, mais o quê? A corrente dada por Vout dividido por RD. Então, e tudo isso é igual a zero. Então, nosso Vout dividido por Gin vai ser igual a menos GM RD. Então, a gente tem aí já o ganho, tá, de tensão de um amplificador fonte comum. Certinho? Vamos seguir. Bom, então o que acontece, né? Se a gente insere agora resistências, né? Então a gente está desconsiderando o efeito de modulação de canal, tá? Na análise. Bom, o ganho a gente viu que é dado por menos GMRD. Para facilitar a vida de vocês, assim como foi visto lá em bipolar, a gente sempre pensa que é menos GM vezes a resistência total que eu tenho entre o dreno e o terra AC, tá? Terra AC, a gente desconecta aqui, sempre isso vai para um ground. Então, lembrar isso, que aí facilita tudo. Vocês conseguem já ver um circuito com mais elaborado e consegue construir o ganho sem haver a necessidade de construir todo o modelo de pequenos sinais e fazer análises mais complexas, tá? Então, aqui foi dado um exemplo. A gente tem aqui em roxinho, inseriu o R2, tá? Em paralelo com o RD. Quando a gente coloca isso num terra C, o que vai acontecer? Esses dois estão em paralelo. Então, nosso ganho é menos GE, RD em paralelo com R2. E se eu vou lá e coloco uma resistência nesse ponto aqui, tá? Se eu coloco uma resistência nesse ponto, veja só,
A corrente está vindo aqui e aqui. Então, esse conjunto está em paralelo com esse conjunto. E tudo ligado ao terra C. Então, meu ganho vai ser o paralelo de RD com R2 em paralelo com R3. Tá? Então, só para vocês saberem, relembrar que essa resistência é um conjunto de resistências, o valor de resistência total que eu encontro entre dreno e o AC ground, certo? Aqui nós temos um exemplo, tá? Dado esse circuito, tá? Do estágio, um modelo estágio aqui, fonte comum. Então, nós temos uma resistência de dreno de 3, um W sobre L de 10, um VDD de 2, um V0 aqui, uma tensão na entrada de 1,2 e o nosso microfone, e aqui desconsiderando a modulação de efeito de canal. MNCOX 100 microampere por volt quadrado e a tensão de limiar de meio. Voltando aqui. Que nervoso. Bom, aí nesse exemplo, a gente faz toda aquela metodologia que foi dita lá no início. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as condições de bias, certo? Então, o que eu encontro? O meu VGS primeiro. Eu não tenho o meu VGS sendo dividido com ninguém aí. Então, esse 1,2 é justamente o VGS que está caindo aqui na porta, tá? Entre porta e fonte. Então, 1,2. Agora, eu preciso encontrar o VDS, né? Porque eu já consigo fazer meu VGS menos VT, encontrar minha tensão de overdrive. Já encontro isso, só que eu preciso encontrar o valor de VDS, certo? Ai, professor, e agora? Gente, quando a gente está trabalhando assim, estou trabalhando no estágio fonte comum, estou trabalhando com um amplificador. Então, é um amplificador que eu desejo, que ele trabalhe na região de saturação, tá? Então, a gente já supõe aqui que ele está em saturação. Então, primeira coisa que a gente faz aqui, segunda coisa, é encontrar a corrente de dreno, usando o quê? A expressão da corrente de saturação, que é qual? É essa daqui. Meio MnCox W sobre L VGS menos VT ao quadrado. Eu tenho todos esses dados. Entro com esses dados e vou encontrar uma corrente de 245 microampere. Com essa corrente, analisando aqui, ó, a saída, né, do meu amplificador, o que eu tenho? Que o meu VDD é a tensão que cai nesse resistor mais o meu Vout, né, que é o meu VDS. Nesse caso, o meu VDS. Então, o VDD vai ser igual a ID-RD, que é a tensão, né, que eu tenho em RD, mais o VDS. Bom, aqui eu consigo encontrar meu VDS. 2 menos o 3K vezes a corrente de dreno que eu tenho. O meu VDS vai ser de 1,265 volts, certo? Bom, vi isso daí. Vi que quanto que daria VGS menos VT? 1,2 menos 0,5, eu tenho 0,7. 1,265 é maior que 0,7, então eu estou com o meu transistor operando em saturação. Feito tudo isso, eu posso fazer o cálculo dos parâmetros de pequenos sinais, tá? Vou calcular GM. GM tem expressões diferentes para fazer o cálculo. Aqui, essa já atende, que é 2 vezes ID dividido por VGS menos VT, tá? O meu GM vai dar de 0,7 milisiemens. E por fim, sabendo o GM, eu tenho a minha resistência de dreno, eu sou capaz de calcular o ganho, tá? Então, o ganho menos GMRD vai dar menos 2,1, certo? Então, um ganho de 2 aí. Bom, aí vem aquela história, né? Do mesmo jeito que a gente viu lá para bipolar. E se eu quero aumentar o ganho? O que eu faço? Né? Um ganho de 2, não é um ganho muito grande, não é um ganho alto. Eu quero aumentar esse ganho para 4, quero dobrar esse ganho. O que acontece? Eu tenho GM e tenho RD para mexer. Eu posso pegar e dobrar o RD, por exemplo. Só que a gente tem que levar, assim como a gente viu em transistor, se eu dobro o RD, eu dobro a queda de potencial sobre ele. E se eu dobro a queda de potencial sobre ele, eu vou diminuir a queda de potencial em VDS. Então, eu posso tirar esse transistor da região de saturação. Que aqui, como mostra, tá? A continha que a gente fez. Então, fazendo as continhas, vocês vão ver que o VDS vai cair muito, vai para 0,53. Ele é menor que 0,7. Então,
O transistor vai estar operando na região de triodo, então eu já tirei ele de saturação, não serve para operar como amplificador. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Então não é sair mexendo e que vai já aumentar o ganho, vai mudar alguma coisa. Não. Eu mexi aqui em RD e prejudiquei o ponto de operação do transistor. Bom, e aumentar a GM, né? Então a gente pode mexer na transcondutância. Bom, o GM, ele depende de alguns parâmetros aqui. 2μN, a raiz, né? 2μN COX, W sobre L e D. Posso aumentar ID, mas aumentando o ID também eu tenho que tomar todo o cuidado para não jogar também o transistor na região de triodo. E posso também mexer em W sobre L, tá? Aqui existe uma brincadeirinha, né? Que a gente pode mexer aqui, ó, o GM, ele pode ser mais ou menos calculado por ID, 1,5 vezes VT. Onde VT é a tensão térmica, são aqueles 26 milivolts que a gente já vê, tá? Então, pode existir aí um certo controle também, tá? Mas isso daqui vocês vão ver em cursos mais avançados, tá? Mas pode também mexer com o GM. Sempre com todo cuidado para manter o transistor operando, tá? Na região de saturação, tá bem? Bom, a gente pode incluir a modulação de canal, tá? Nessa análise de ganho. E agora já fica algo simples, porque se a gente inclui agora a modulação de canal, a gente tem nosso circuito aqui, faz o modelo de pequenos sinais, a gente sabe que o nosso R0 entra aqui, certo? E o que a gente tem? Sabendo que o nosso ganho é menos GM vezes a resistência total que a gente tem entre o dreno e o nosso AC ground, a gente sabe que tem aqui um paralelo de RD com R0. Então, o nosso ganho vai ser dado por menos GM paralelo de RD com a resistência intrínseca do transistor. Tá bem? Tudo ok? Espero que sim. Bom, seguindo, aqui tem um outro exemplo que a gente pode pegar e falar, como eu posso, né? Eu quero tornar o meu RD infinito. E a gente viu também transistor lá bipolar, vai ver a mesma coisa aqui. Como tornar o meu RD infinito na análise de pequenos sinais? Tornar o RD infinito na análise de pequenos sinais é usar uma fonte de corrente ideal, tá? Aqui no lugar do nosso RD. Por quê? Porque quando a gente vai lá para pequenos sinais, ela é zerada. E uma fonte de corrente, ela é substituída pelo quê? Um circuito aberto, uma resistência infinita. Quando a gente tem essa condição, o que acontece? Nosso ganho é dado por menos GMR0, tá? Então, aqui, nessa situação, a gente tem o ganho intrínseco do MOSFET, que é dado por menos GM vezes a resistência intrínseca. Esse ganho é maior, tá? Do que se a gente usa uma resistência no dreno, né? E esse ganho, o ganho intrínseco de um transistor MOSFET varia de 5 a 10. Bom, antes de falar das impedâncias de entrada, né? E saída desse amplificador, vamos falar sobre construir fontes de corrente, tá? Com eles. E essas fontes de corrente, vocês vão ver que elas podem ser empregadas depois como carga, tá? E a gente vai ver isso com calma. E acredito que vocês vão ver até no último laboratório um cascode usando um transistor como fonte de corrente, tá? Como que a gente pode fazer esse uso? Aqui nós temos dois exemplos. A gente tem um transistor aqui, NMOS, e um PMOS. Aqui faltou fazer o desenho aqui bonitinho. Os transistores, eles podem ser utilizados como uma fonte de corrente ideal. Teoricamente, ele mantém a sua corrente constante, né, independente da tensão VDS aqui que a gente tem, certo? Então, mais ou menos constante. Tem uma leve inclinação devido ao efeito de modulação de canal. Bom, quando a gente
gente usa um transistor do tipo NMOS, tá? Um NMOSFET, a gente tem uma fonte de corrente que sai de um ponto ao terra. Então, ela é conectada diretamente ao terra, o NMOS, tá? E representada dessa maneira. Ela pode ser representada como uma resistência. E que resistência é essa? A resistência intrínseca do transistor, né? O nosso R0. Então, ela sai de um ponto e ela vai direto ao terra, tá? Isso enxergando o modelo de pequenos sinais. E quando a gente usa um PMOS, ele também pode ser utilizado como uma fonte de corrente, só que ele sai do VDD, tá? Ou seja, ele sai de um AC ground e vai a um ponto do circuito. Essa é a diferença. Da mesma maneira, representado por uma resistência, R0, que é a resistência intrínseca do transistor, e oferece também uma corrente mais ou menos, né, praticamente constante em função de VDS. Então, essa representação, ele sai do VDD e vai a um ponto do circuito, tá? Então, a gente pode ver agora... a gente tem um modelo de pequenos sinais aqui, só para mostrar para vocês que a resistência à vista dos terminais dessa fonte de corrente, a resistência à vista desses dois pontos, nos dois casos, é R0, tá bem? Porque a gente está fazendo aquele negócio de ver impedância de saída. Então, é a fonte teste, né? Faz o curto aqui na entrada. Então, V1 é 0, porque está em curto. Se V1 é 0, aqui é 0 também. Então, o que eu tenho aqui é o R0. Então, ele é como se fosse uma fonte de corrente que possui uma resistência interna igual a R0, tá? É um resistor. Então, a inclinação, essa variação vai ser dada por valor de R0. Agora, vendo aqui o estágio, fonte comum com fonte de corrente. Então, como é que fica, né? Então, a gente tem aqui, ó, o estágio aqui, fonte comum, tá? E tem a nossa fonte de corrente aqui. Quando a gente joga lá, tá jogando só esse pedacinho em pequenos sinais, só para ver como que fica, a gente tem aqui, na verdade, é um P, né? Então, ele sai do VDD, conecta até um ponto. A gente tem uma resistência R02 aqui. Então, a gente pode imaginar como se fosse nosso RD. Então, na hora de calcular o ganho, quando vocês enxergarem, verem um circuito dessa forma, é simples. Vocês já sabem, é a fonte comum. Eu sei que é menos GM vezes a resistência total entre dreno e AC ground. Então, vai ser aqui que o nosso R01, do nosso M1 aqui, em paralelo com o nosso R02, dado pela nossa fonte de corrente, tá? O ganho aqui obtido é maior que se a gente utiliza RD, tá bem? Então, utilizando aqui fonte de corrente no lugar de RD, a gente tem um ganho maior, tá bem? Existe um outro tipo de conexão, gente, que é chamada de diodo. Tá? Então, como é conectar diodo? Conectar diodo é a gente deixar ponto de gate e dreno conectados. Então, eles estão conectados. Essa aqui é uma configuração tipo diodo, tá? Uma conexão tipo diodo. Se a gente faz aqui a análise, tá, de pequenos sinais, nessa conexão, ó, esses dois pontos estão conectados. Então, vejam só. Gate e dreno estão conectados, então a gente tem esse modelinho de pequenos sinais. Se a gente entra com a nossa fonte teste aqui, o que vai acontecer? Então, imagina esse ponto aqui, né? A gente tem esse ponto em terra C, né? Mas a gente está enxergando essa saída, então colocando um VX aqui, uma fonte, né? De teste. Que é exatamente isso que a gente está fazendo, ele está enxergando justamente isso daqui, tá? Então, o que nós temos? Que o nosso V1 aqui vai ser igual a VX, porque isso está em paralelo com isso, está paralelo com isso, está paralelo com isso, tá? Então, se a gente faz uma análise de lei de Kirchhoff das correntes nesse nozinho aqui, o que é nosso IX? O nosso IX é VX sobre R0, que é a corrente que passa aqui, mais essa corrente, que é GM VX, tá? Quando a gente faz VX dividido por IX, para saber qual que é a impedância vista, a gente tem isso daqui, 1 dividido por 1 sobre R0 mais GM. O inverso da soma de duas condutâncias é o quê? Esses dois resistores, né, em paralelo. Essas duas resistências em paralelo. Então, a impedância vista aqui é R0 em paralelo com 1 sobre GM.
1 sobre GM aqui é pequeno, então ele sempre vai dominar, tá? Então, 1 sobre GM domina. O que a gente tem no caso aqui, desse tipo, né, de circuito, desse tipo de circuito que é chamado de diodo, conexão do tipo diodo. A gente tem um circuito com uma baixa impedância na saída, tá? E do mesmo jeito, a gente pode usar a configuração fonte comum com, né, essa conexão tipo diodo aqui, ó, também no lugar de RD, tá? Levando em consideração que nosso lambda é igual a zero e substituindo só essa regiãozinha aqui, tá? Pela resistência associada à nossa conexão aí do tipo diodo, a gente tem o quê? O nosso transistor aqui, tá? M1, e a representação aqui da nossa conexão do tipo diodo. Já que 1 sobre GM domina nesse caso, tá? Então, nós temos aqui 1 sobre GM2. Como ficaria o nosso ganho? O nosso ganho vai ser menos GM1 vezes 1 sobre GM2. A gente pode pegar como faz o cálculo de GM1 e o cálculo de GM2, tá? Usando essa expressãozinha aqui. Raiz de 2μNCoxab sobre L vezes D, o do 1 e tudo referente ao transistor 2, tá? Que é fazer divisão aqui, né? De GM1 dividido por GM2. Se a gente faz essa divisão, considerando que a corrente ID1 é igual à corrente ID2, o μNCox é o mesmo para os dois, o que muda? O W sobre L. Então, a gente faz o controle do ganho em funções de parâmetros tecnológicos do transistor, o W e o L. Tá? O que acontece? Aqui, a gente está fazendo o controle por parâmetros que não variam em função do ambiente, por exemplo. Então, a gente tem um ganho de tensão mais estável. Quando a gente tem um ganho de tensão que é dado por GM, menos GM vezes um RD, o que é o GM? O GM é composto por tudo isso daqui. Eu tenho mobilidade, por exemplo, mobilidade é um parâmetro que é muito sensível à temperatura. Então, querendo ou não, quando eu estou usando esse tipo de configuração fonte comum e submetendo ele a diferentes valores de temperatura, eu vou ter uma variação de ganho aí, como eu vou dizer, que não é desprezível, dependendo da variação de temperatura que eu tenha, porque eu tenho uma variação de mobilidade bastante grande, tá? Então, nesse caso, usando essa configuração com a conexão aí do tipo diodo, eu tenho um ganho mais estável, porque eu controlo esse ganho a partir de parâmetros tecnológicos, que é o W sobre L, tá? Dos transistores, tá bem? Bom, aqui, né, além de falar que o que domina 1 sobre GM, a gente está desconsiderando o R0, porque a gente está desconsiderando o efeito da modulação de canal. Se a gente for considerar o efeito de modulação de canal e considerar o R0, aí o nosso ganho fica aqui, né, com tudo em paralelo, porque é levar em consideração a resistência que a gente tem entre o ponto de dreno e o AC ground. Por fim, nós vamos ao cálculo da impedância de entrada e saída, tá? Dessa configuração. Então, vamos lá. Para fazer o cálculo de impedância de entrada e de saída, a gente vai usar aquele método da fonte teste, tá? Como já mencionei para vocês. Antes, a impedância de entrada do transistor. Nós já falamos, já refalamos. O que a gente tem lá na porta? A gente tem um capacitor. Então, a gente tem um metal, um dielétrico, um semicondutor. A porta, ela é isolada do canal por um dielétrico. Então, a gente diz que a impedância de entrada para baixas frequências, ela é infinita, tá? Então, nós temos aí a impedância de entrada infinita, ok? Então, o que nós vamos fazer é calcular o valor de impedância de saída. E para calcular o valor de impedância de saída, a gente vai usar o método da fonte teste. Nós vamos fazer o quê? Colocar uma fonte teste aqui na saída, entrar com um curto,
tá? Na entrada e medir a corrente. Vx dividido por Ix é o valor da minha impedância de saída. Então, tá aqui o modelo de pequenos sinais, considerando a resistência intrínseca, ou seja, considerando o efeito de modulação de canal, o nosso RD em paralelo, coloquei minha fonte teste. Isso daqui está em curto, então V1 é igual a zero. Tá? Se V1 é igual a zero, GM V1 é igual a zero, o que eu tenho? O que minha fonte enxerga? Essa corrente vem e divide aqui e aqui. Tenho um paralelo de R0 com RD, tá? Então, essa é a impedância de saída da configuração fonte comum, tá? Vamos supor, quero ver a impedância de saída da configuração fonte comum com uma fonte de corrente. Então, a gente tem a fonte de corrente aqui, tá? O que eu faço? Desenho um modelo de pequenos sinais. Se a gente desenha um modelo de pequenos sinais, isso aqui está em curto, isso está em curto. Então, o que nós temos aqui? O que está sendo visto? O paralelo de R0 com R1, tá? Então, a minha impedância de saída é R0 em paralelo com R1. Então, aí vocês vão fazendo esse tipo de análise. E quando a gente vai lá, faltou uma configuração, que é usando, né, aquela configuração do tipo diodo, a mesma coisa. Então, faz modelo de pequenos sinais, o que a gente tem aqui? 1 sobre GM, tá? Aqui é 1 sobre GM2 paralelo com R02, tá? Então, o que vai acontecer? A minha impedância na saída vai ficar o paralelo de todas essas resistências. Lembrando que isso aqui é dominante, então a gente tem uma impedância de saída menor, tá? Do que nos outros casos. Certo, pessoal? Então, tranquilo, né? Aqui nos slides do tópico 3, nós temos tudo isso aqui, tá? Também, que eu falei para vocês. Nas anotações tem um pouquinho de informação a mais, porque a gente fala dessa questão da fonte de corrente, com o transistor, da configuração, né? Aquela conexão diodo, tudo. Mas aqui tem tudo bonitinho sobre amplificador fonte comum, tá? O cálculo da impedância de entrada, impedância de saída, do ganho. E a gente vai agora para um outro modelinho, tá? Desse tipo de configuração, de uma outra topologia, que é amplificador fonte comum com degeneração de fonte. Lembra quando a gente tinha lá com o emissor degenerado, bipolar? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que a diferença, claro, que a gente tem um resistor aqui na fonte, tá? Então, aqui a gente tem o modelo, né? O esquema, o modelo do amplificador, aqui é o modelo. Então, ele é representado dessa forma. Então, a gente tem uma resistência aqui na fonte e a nossa resistência de dreno. Para a gente falar da fonte comum com fonte degenerada, por que usar essa configuração, né? Quando a gente tem a fonte comum, o que acontece? Eu já tinha falado para vocês, o valor do ganho não é estável. Por quê? Menos GMRD. Então, ele depende de GM. Então, o GM tem todos esses parâmetros aqui, tá? O que acontece? Ele não é estável e ele varia com algumas coisas. Varia com a tensão de alimentação. É uma das variações. Por quê? Eu tenho lá o meu celular, uma bateria. A bateria começa a reduzir, a alimentação, né, a tensão sofre redução, e aí começam a comprometer algumas como que fala? O funcionamento mesmo do aparelho. A gente nota isso. Quando a bateria está menor, tá baixa, a gente nota que existe atraso, a gente começa a travar, algumas coisas não funcionam direito e nem funcionam, né? A câmera do celular mesmo não funciona com bateria baixa. Processo de fabricação. O que acontece? A gente, né? Quando feito um projeto de um circuito, eles rodam lá várias lâminas. Então, a lâmina que eu uso hoje não é exatamente a lâmina que eu vou usar amanhã. Um parâmetro de difusão de fonte de dreno muda. Então, a gente tem variações, W sobre L. Então, o L efetivo, que é o L que se usa, ele muda, tá? Não é exatamente o mesmo. Então, tem essas alterações. Com temperatura, é aí onde pega muito. Eu tenho variação de mobilidade em função da temperatura, tá? Então, a mobilidade dos portadores muda em função da temperatura. Ela aumenta, chega um ponto que ela começa a diminuir.
Então, é diferente de eu usar um transistor a 0 graus e um transistor a 50 graus. Então, eu tenho uma mudança muito grande, uma influência muito grande no ganho do dispositivo, tá? Então, ele é muito sensível a esse tipo de variação. O ganho dessa configuração é muito sensível a esse tipo de variação. E um outro problema também é com o nível do sinal. Então, um exemplo até que é dado, tenho aqui o microfone, então eu estou falando com esse tom de voz, então eu tenho lá esse sinal, tenho essa saída aqui, tá? Medida. Agora, se eu aumento a minha voz, eu aumento esse sinal, aumento a saída, e dependendo de como ela aumenta, eu vou provocar distorção do meu sinal. Porque o meu ganho aí está mudando muito, então a influência, né, que eu tenho da corrente no ganho também é bastante grande. Então muda muito, então meu sinal pode sair distorcido. Vocês podem ver que dependendo da altura que a pessoa fala, determinado microfone, começa a distorcer tudo. Não se escuta nada direito, certo? Bom, então como que isso como essa sensibilidade, né, a essas variações todas podem ser resolvidas? Utilizando essa configuração, tá? Que é a configuração fonte comum com fonte degenerada. Que é o quê? Inserir essa resistência aqui na fonte. Vamos fazer a análise desse circuito? Bom, então sempre fazer primeira análise de bias. Aqui a gente está desconsiderando o efeito de modulação de canal. Então, análise de bias comum, tá? Então, a gente encontra, aqui nesse caso, olha o que muda. O meu V0 agora, parte cai no VGS, parte cai nesse RS, tá? Então, o meu V0 agora é composto pela tensão VGS, composta pela tensão VGS e pela tensão que cai nessa resistência da fonte. Então, o V0 é VGS menos a tensão que cai nessa, menos não, mais, tá? Então, o meu V0 é VGS mais esse VRS, tá? Então, é mais aqui, ok? Bom, eu vou usar para fazer o cálculo de corrente, a corrente em saturação, porque a gente falou, tá falando de um amplificador, né? A tensão de dreno, é o que a gente já vem, a minha tensão VDS é o VDD menos IDRD, tá? Então, a gente considera esse ponto aqui. O meu Vout, tá? A gente considera o VDS. Está sendo composto também pela tensão que eu caio em RS. Então, fiquem tranquilos com isso. Para saturação, lembrar que agora não é a gente não está falando VDS, né? Porque a gente tem incluso essa tensão aqui. Então, VDD menos o IR vezes RD deve ser maior ou igual a V0 menos VT, a tensão de overdrive, né? Que aqui está composta também, o meu VGS está incluso aqui, tá? Então, nesse caso, dessa configuração, onde a gente tem fonte comum com fonte degenerada, então, que eu tenho dispositivo em saturação VDD menos VDD menos VRD maior ou igual V0, tensão de alimentação, menos a tensão de limiar, ok? Bom, vamos agora aos parâmetros aqui de pequenos sinais. Ganho, impedância de entrada, de saída. Bom, gente, aqui do mesmo jeito. Então, a gente vai construir um modelo de pequenos sinais e calcular o ganho primeiro, tá? Então, construído aqui o modelo de pequenos sinais. Então, a gente tem a nossa VIN, tem o V1, que seria o nosso VGS, GM-V1, a nossa aqui, ó, o nosso VRS, tá? O nosso RD, com a sua quedinha de potencial aqui também. Observar, RS e RD recebem a mesma corrente com sinais trocados. Então, eu tenho aqui passando por esse aqui, Vout, RD. Aqui eu tenho menos Vout, RD, porque está no sentido contrário. E esse menos Vout, olha só, ó, esse menos Vout, RD passa por RS. Então, eu tenho Vout, RD passando por RD e um menos Vout, RD passando por RS. Observar isso, ok? Bom, com isso, a gente diz que nosso GMV1, o que é? GMV1 é essa corrente, menos Vout, RD. Então, o que seria nosso V1? Menos Vout, GM, dividido por RD.
Então, agora a gente pode fazer essa análise aqui. Vindo nessa malha, a gente pode fazer uma lei de Kirchhoff das tensões, tá? O que é nosso V1? Vin é V1, tá? Mais o meu VRS. O que é V1? V1 é menos Vout GMRD, menos o meu VRS, que é a corrente que passa por ele vezes ele. A corrente que passa por ele é menos, né, mais, com menos, Vout dividido por RD vezes o RS. Daqui eu tiro qual que é o ganho de tensão, tá, dessa configuração. Vai ser o quê? Menos RD, 1 sobre GM mais RS, tá? Bem familiar lá com bipolar, né? Bom, então nós temos o quê? Para ficar algo mais geral, o RD é a resistência, é a resistência total encontrada entre o dreno e a ground, 1 sobre GM mais o RS, que é a resistência total encontrada entre a fonte e o AC ground. Tá, pessoal? Então, encontramos aí, né, o ganho desse transistor. O que a gente vê? O ganho dele é menor, mas é um ganho onde GM aqui, tá, tem uma influência muito pequena. Ou seja, esse circuito é muito mais estável, o ganho desse circuito é muito mais estável às variações, tá, que estão relacionadas a GM, ok? Que são todas essas que a gente já falou aí no início, certo? Bom, aqui tem um exemplo, que é encontre o ganho do circuito abaixo. Então, é um circuito onde a gente usa a configuração, né, aquela conexão do tipo lá diodo, e encontrar o ganho agora é tranquilo, né? Então, o que aqui é o RD, ou seja, a resistência total que está entre o ponto de dreno e o AC ground. A gente sabe, né, desconsiderando o efeito de modulação de canal, que isso daqui é 1 sobre GM, então 1 sobre GM, dividido por 1 sobre GM, isso aqui é GM2, né, dividido por 1 sobre GM1 mais o RS, tá? Então, só para vocês, só para a gente fazer um treinamentozinho dessa influência. E aqui tem uma explicaçãozinha, tá? Que se o nosso GM, 1 sobre GM, foi muito menor que RS, o nosso ganho é dado por menos RD, né? Essa resistência associada aí ao dreno, dividido por RS. O que acontece? Uma das observações feitas é que, claro, você consegue ter um controle muito maior da relação entre essas duas resistências num processo de fabricação CMOS do que outros parâmetros, tá? Então, as resistências são dimensionadas, as dimensões são melhor controladas no processo do que outros dispositivos que são extremamente menores, como um transistor. Então, no transistor existe uma variação um pouco maior em questões desses parâmetros de processo, tá ok? Aqui, antes disso, só um resumo, tá, de como trabalha esse circuito. Então, quando a gente tem um fonte comum sem a fonte degenerada, eu tenho uma entrada, uma variação de sinal na entrada, tá? Então, eu tenho um VG mais um ΔV. Eu vou ter na saída aqui, vou sentir na saída, tá? Na corrente, na verdade, um ID mais um GM ΔV. Aqui o que acontece? Eu tenho essa variação na entrada, eu promovo o que acontece é que eu vario, tá? Se eu tenho uma variação na entrada, eu vou ter uma variação de VGS. Aqui o que acontece? Eu tenho uma variação na entrada dessa tensão, eu vou variar automaticamente essa tensão. E com a variação dessa tensão, ela compensa essa variação e mantém o meu VGS praticamente constante, tá? Então, pensando em termos de VGS, ele não sente, tá, a variação de VGS também, no sinal. Então, esse negócio de falar, mudar, ele não vai sentir, porque eu vou fazer com que o RS também aumente e há uma compensação dessa tensão, então o VGS se mantém praticamente constante.
ok? Outro ponto, também ainda falando dessa configuração, o que a gente já falou em bipolar é a questão da fonte de corrente ideal. O que acontece aqui é que ele não é uma fonte de corrente ideal. Por quê? Porque se a gente tem efeito de modulação de canal, eu vou ter uma inclinação aqui. Então, tem uma pequena variação da corrente, certo? Existe uma pequena variação de corrente em função de VDS. E o que acontece? Quando eu uso essa configuração, essa variação de corrente, ela é minimizada também, quando a gente tem a fonte comum com a fonte degenerada. E a gente consegue ver isso fazendo também a análise aqui, fazendo uma análise da impedância de saída pelo modelo de pequenos sinais, tá? Então, a mesma coisa. Então, a gente montou aqui o modelo de pequenos sinais. Então, fazendo toda a análise, aquele negócio, ó, coloca uma fonte aqui de teste, tem a nossa corrente X, essa corrente X está vindo por aqui, ela passa aqui, tá? Bom, ela vem, se encontra aqui, ó, olha só, aqui nesse ponto, ela é X novamente, tá? E a corrente que passa aqui em RS é X, certo? Então, qual que é a queda de potencial que eu tenho aqui em RS? A queda de potencial em RS vai ser Ix vezes RS, ok? Esse ponto está em curto. Não está em curto, pessoal? Então, eu tenho polo positivo de V1 aqui, polo negativo de V1 aqui. Polo positivo de VRS aqui, polo negativo de VRS aqui. Então, o meu V1, o que é? Menos a tensão que cai nesse ponto. É o mesmo valor de tensão, mas invertida. Então, eu digo que V1 é menos Ix vezes RS. Tá? Pode dizer que isso aqui é VRS. Tá? Então, vendo esse ponto, está em curto, porque quando a gente faz aquela análise, né, da impedância de saída, a gente coloca a entrada em curto. Só que agora eu tenho um potencial aplicado aqui, ele não está direto, está em curto, mas está com esse ponto, certo? Então, tenho mais, menos aqui eu tenho mais, menos. Eles estão no mesmo ponto, só que com polarizações invertidas. Então, V1 é igual a menos X vezes RS, tá bem? Bom, se o meu V1 é menos X vezes RS, aqui GMV1 é o quê? Menos, né, porque tem um sinal de menos, GMX vezes RS. Se eu tenho o X, o que é o X? Uma parte veio para cá, que é menos GMX vezes RS. Essa outra parte vai ser o quê? Ix menos isso. Ix menos isso vai me dar Ix mais GMXRS. Então, o que passa por aqui é Ix mais GMXRS, e o que vem para cá é GMX menos GMXRS. E aqui se encontra dando X. Tá? Então, análise de circuito trivial. Bom, o que é meu Vx? O que vai ser meu Vx? Meu Vx vai ser a tensão que cai aqui, VR0, mais a minha tensão VRS. O que é a tensão que cai aqui em R0? Vai ser R0 vezes o quê? A corrente que passa por ele, X mais GMX vezes RS. E mais a minha tensão VRS. Qual que é a minha tensão VRS? Mais X vezes RS. Tá? Então, como é que fica aqui o meu potencial? A minha impedância aqui na saída, Vx dividido por X, vai ser 1 mais GMR0 vezes o meu RS mais o R0. Ou seja, a impedância aqui, que eu tenho na saída é maior, tá, do que em uma fonte comum. Então, o que acontece? Esse efeito, tá, é minimizado, tá bom? O efeito de R0 que eu tenho em fonte comum, né, com respeito à modulação de canal, é minimizado. Então, vocês podem ver que se a gente zera, se a gente tira RS aqui da expressão, fica a impedância de saída igual a R0, tá? Com o RS, eu tenho um aumento dessa impedância de saída e ela é controlada por quem? Por GM, tá bem?
IRS, claro, né? Posso controlar por GM ou por RS. E aqui, por último, só para mostrar uma estrutura onde se usa aqui uma configuração, tá? Fonte comum com emissor degenerado, escondidinha. Então, nós temos aqui um transistor aqui, a gente vê um fonte comum, e tem aqui embaixo uma fonte de corrente, tá? Pode ser, que é do tipo N, que é aquela que sai de um ponto do circuito e vai para o terra. E se a gente muda a configuração aqui, muda a configuração, né? Enxerga esse ponto aqui em modelo de pequenos sinais, a gente representa a nossa fonte de corrente do tipo N dessa forma, né? Então, a resistência intrínseca dele na saída, nosso R02. Então, fazendo análise, a gente enxerga aqui uma fonte comum com uma fonte degenerada. Então, direto aqui, nós temos a nossa impedância de saída, tá? Enxerga a impedância de saída. Que vai dar 1 mais GM1, né, do R01, vezes o meu RS, que é o meu R02, mais o meu R01. Isso daqui vocês vão ver lá em Cascode, ok? Bom, voltando aqui aos slides do tópico 4. Então, isso tá tudo aqui para vocês, tá? Todo também bonitinho, ganho, resistência de entrada e de saída, bonitinha, tá? Do amplificador fonte comum com degeneração de fonte. Então, lembrando, a resistência de entrada infinita, né? Porque a gente tem a porta isolada do canal, e o cálculo da resistência de saída a gente fez agora com vocês. Bom, os exercícios eu vou deixar para fazer na aula de exercícios, ok? Mas tem alguns exercícios, para quem tiver interesse, já quiser fazer a tentativa de resolvê-los. Então, tem o exercício 76, tem o 77, o 78. Isso tudo eu vou fazer com vocês na aula de exercício dessa semana. E para a próxima aula, a gente vai começar aí falando do amplificador porta comum, vamos falar do dreno comum, e eu vou tentar abordar com vocês cascode de espelho de corrente para a gente fechar, tá, o curso. Então, era isso, pessoal, e até a próxima aula.